E aí, minha galera, podcast Aula está no ar. Eu sou Rafael Petracioli, seu anfitrião, aquele que está todo dia por aqui. E hoje a gente vai falar de um tema interessantíssimo. Vamos falar sobre ação de alimentos. Muitas questões práticas. O bicho vai pegar aqui hoje para você que quer saber tudo sobre essa parte processual. E eu vou dar as boas-vindas, a boa tarde para minha colega de bancada. Eu não vejo já tem uns 2 meses. Doutora Ivilira, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael, tudo bem? Eu estou Joia. ótimo, eu acho que, na verdade, é minha unipresença. A última vez que eu lhe vi foi no carnaval. Foi. É minha unipresença na sua vida, que você faz questão de começar assim, todos os episódios. Agora, você também está aqui todo dia? Sempre. Sempre. Nunca faltei num episódio do podcast. Você não, nunca? Nunca. Zero. Pergunta pra produção. Tô mentindo, produção? Aí, Não, ó. ele faltou um, não? Não, senhora. Nunca. Sou infaltável, Ivi. Rapaz, a memória está Sou me traindo. infaltável. Ah, não colhe comigo que você se dá bem. Galera, você aproveita que já tá aí com a mãozinha ainda no mouse, já faz inscrição no canal, já deixa também o sininho marcado, porque quando sair o episódio você é avisado. E se você gostar no final, você bota um gostei aí, um likezinho, que é bom demais também. E a gente está aqui hoje com um querido professor, advogado, o cara sabe tudo da área. É professor de processo civil, inclusive daqui a pouco eu vou mostrar o livro dele aqui que ele trouxe pra gente. Professor Edgar Borba, seja bem-vindo, irmão. Tudo bem? Como é que você tá? Olá, Rafa. Boa. Pro Ivi, como estão? Tudo certinho? Uma Certinho. honra, agradeço o convite e a gente vai bater um papo legal sobre alimentos. Eu sou professor de processo, como você falou, já milito nessa área de família há quase 15 anos. Não façam contas para não revelar a minha idade, importante. Na área sofrida, né? É uma área sofrida, aquele balcão de fórum, né? Pedir, sofrer. É quase que um trabalho mais de psicólogo do que de advogado, mas é a minha cachaça. E aí a gente vai trazer algumas questões processuais que são extremamente interessantes, muitas vezes desconhecidos de alguns advogados, sobretudo quem está chegando agora. Mas eu quero levar também informação para quem não é da advocacia, que isso pode trazer uma base, um sustentáculo para que a gente possa conhecer um pouquinho desse tema. Bom, então a galera já fica aí, quem é advogado e quer aprender como é que advoga aqui para uma ação de alimentos bem sucedida, fica aí. Se você tá querendo saber como é que cobra aquela pensão, você fica aí também. Se você que tá devendo a pensão, fica aí também, que você vai precisar saber como é que resolve o seu BO, né não? E até porque todo mundo, quando pensa em direito de família, quando pensa em uma ação de família... Eu só penso em baixaria. Não, mas todo Eu só mundo penso em pensa. baixaria. Vou falar a verdade. Pense barraco. Quando Vou você falar. pensa no barraco, eu só lembro daquele antigo programa do Ratinho, que tinha Sim. o Pronto, o dia de DNA. família pra mim é aquilo ali. Aquilo ali, né? Aquela dinâmica. Mas quando ali. você pensa naquela dinâmica do DNA, tinha muita perspectiva dos alimentos. E eu acho Claro, que, né? claro, lógico. Era o próximo Da passo. subsistência. Era o próximo passo ali depois. Dali o que ia acontecer em seguida. É mais ou Eu menos queria saber, isso aí velho, mesmo. primeiro, você falou que essa é a sua cachaça. Como é que você entrou nessa Nessa dependência? cachaça, É. nessa dependência. Eu vou começar falando, na E se verdade. você descobriu o antídoto, você conta pra gente. Eu fui estagiário do saudoso professor Antônio José Marques Neto na Católica. E aí eu fui fazer uma audiência com ele enquanto estagiário e de fato era um barraco. O que aconteceu? Partes, né, sentadas em sentido contrário na mesa e o rapaz, né, o pai, tinha um cabelo grande e a mulher estava mascando chiclete. E depoimento pessoal, vai pra lá, vai pra cá, briga, xinga, a mulher pega o chiclete, avança na mesa e gruda o No chiclete cabelo no do cara? cabelo do cara. E claro, o chiclete não vai sair mais. Toda a audiência, eu perdi a atenção no objeto discutido, eu só consegui enxergar O chiclete. o O chiclete chiclete. pendurado. Pô, apesar desse incidente, a paixão pelo direito de família, consequentemente, o direito a alimentos começou a surgir. De uma maneira não necessariamente clássica, de uma forma inusitada, mas eu comecei Rapaz. aí a me contaminar e a me contagiar Isso, por essa como é que você se discussão. bate com um negócio desse na sua primeira Um vez? chiclete Ainda pendurado. gosta, E velho? não foge, né? Não foge. Fala, tá porra, não quero nunca mais ver isso aqui Eu na minha acho vida. sensacional. Até hoje a imagem do chiclete está lá pendurada. Porque eu tive uma experiência oposta. Eu fui estagiário de vara de família durante 1 ano. E foi o suficiente para falar, isso aqui não é para mim nunca. Eu não tenho condição de fazer isso, de fazer minha vida dentro desse ambiente aqui. Foi um negócio horroroso. Eu fui na 8ª de família. E na época era um momento bom até, porque a juíza da vara, ela era esposa do presidente do tribunal. Então a vara era muito bem provida de servidor, de Sim. tudo, funcionava muito redondo. Mas ainda assim, para mim, quando eu via a coisa acontecer nas audiências, quando eu vi o desespero dos advogados no balcão, porra, eu falei, não, velho, isso aqui não é para mim não dá para mim não. E aí me afastei completamente. Você, quando falou, não, é isso aqui mesmo que eu vou, sua
sua principal ideia era que você faria mais o quê? Divórcio, alimentos? Isso. Como é que você imaginava O que isso? acontece? Até o pessoal que está na faculdade ainda, eu comecei fazendo a chamada demanda residual. Essa percepção que você tem de que ninguém quer direito de família, ninguém queria. Como eu estagiava na parte de família, no estágio eu tinha parte de família como responsabilidade, eu dizia na faculdade, vou fazer direito de família. Ninguém queria, essa demanda residual caía para mim. Então eu comecei fazendo o que eu chamava de demanda residual e comecei a me notabilizar nessa área. E, inevitavelmente, ou vem divórcio ou vem alimentos. Sim. Depois eu comecei a estudar com um pouco mais de profundidade, união estável, minha produção acadêmica, científica é toda união estável. Mas alimentos foram as minhas primeiras ações. E eu comecei a perceber que tem algumas particularidades processuais que a gente às vezes esquece. Quando a gente fala de pensão, sempre a gente pensa possibilidade, necessidade, proporcionalidade. E a gente esquece que questões processuais podem fazer com que a gente ganhe ou com que a gente perca. Você Perfeito. brincou no início dizendo assim, poxa, você que está devendo alimentos, se liga aí para resolver o seu BO. E interessante, porque muitas vezes eu advogo para o devedor e ele não paga. Porra. Ele não paga e não vai preso, porque a gente consegue derrubar o processo em aspectos procedimentais. Então, ou a gente tem atenção, e eu digo, você vai fazer direito tributário, saiba processo civil. Se vai fazer recuperação de crédito, saiba processo civil. Então, essas questões processuais do direito de alimentos, tudo que envolve alimentos, você tem que saber processo. Quer ver uma coisa? Vamos para a prática. Você pega o Código de Processo Civil, tem lá valor da causa. Se liga, 12 vezes o valor da pensão. Você vai calcular o valor da causa, fazer recolhimento de custas. Mas o que é que o pessoal pede na prática? Eu quero a pensão fixada em 30% dos ganhos do pai, do genitor. Quanto o pai ganha? Não sei. Se eu não sei quanto o pai ganha, eu não sei quanto é 30% do que ele ganha. Logo, eu não consigo atribuir corretamente o valor da causa. Isso gera inépcia e indeferimento da inicial. E aí, jovem, como é que faz? E aí? Aí contrata a borba. Vou lhe pegar nesse comecinho da conversa em relação à questão processual, porque há pouco tempo é mentira. Há algum tempo atrás, eu li um livro do professor Fred Didier sobre procedimentos Aí você vai me apertar especiais. um bocado. Não vou não. Sobre procedimentos especiais. E, óbvio, já sob a égide do Código de Processo Civil que está aí. E um dos pontos que o livro buscava muito tratar era justamente de dizer assim, cara, os procedimentos especiais eles vão acabar. Porque o que vai ser comum é você ter o procedimento comum com particularidades, com negócios jurídicos processuais ali, Isso. tal. Essa era a dinâmica do raciocínio. Não sou processualista. E jamais contestaria sequer uma vírgula do livro de Fred Didier. A página está impressa errada, não. Rapaz, não, tá certo. E você esqueceu que Então, Didier porra. fez um programa sobre procedimentos especiais e negócios jurídicos na rádio. Na com a gente. rádio. Foi? Foi. Aqui foi Aqui sistema foi de portas, o né? sistema multiportas. E aí, eu lendo aquilo, não vou discordar porque eu não tenho domínio da matéria suficiente para poder sequer argumentar, mas fiquei com a questão na cabeça do seguinte, porra, existem procedimentos que são muito específicos. Sim. Não entra na minha cabeça do semileigo de processo civil, porque não é a área que eu milito, que eu tenho uma proximidade a não ser o necessário para a profissão. Como é que isso tudo conseguiria seguir esse raciocínio de Fred que não, vai tudo terminar e virar um procedimento só que a gente vai fazer isso, aquilo. Aí eu olho para os alimentos e você acabou de falar aí, porra, velho, tem muita coisa que é específica aqui e que as pessoas normalmente sequer conhecem. Isso. Você consegue enxergar, por exemplo, uma ação de alimentos deixando de existir e a gente passando a ter isso rodando dentro do procedimento comum com nuances? Na verdade, o Código de Processo ele já traz essa perspectiva. Então, quando você tem caminhando conjuntamente um pedido que seria atrelado a um procedimento especial, por exemplo, Sim. pensão alimentícia, e um pedido de divórcio, que seria procedimento comum, você joga os dois dentro do procedimento comum. Então, o que você não consegue é pegar o procedimento comum e jogar no especial. Mas você consegue jogar o especial dentro do comum. Então, não há qualquer óbice, que é justamente o que defende o professor Fred Didier, que foi, inclusive, um dos componentes do projeto de reforma do CPC. Claro. Então, é justamente isso, para que não ande de forma segregada a ação de divórcio e a ação de procedimento especial, como a ação de alimentos, que é regulado, inclusive, por uma lei própria. Aí vamos lá. Nessa perspectiva, a gente começou aqui falando já do primeiro momento,
petição inicial e a gente já jogou uma pedrada de uma inépcia aí logo de cara, que é a dificuldade do valor da causa. Do valor da causa. O CPC 15 já tirou a bunda de muito advogado da cadeira que estava acostumado a meter dá-se a causa o valor de R$1.000 para fins Isso. meramente fiscais. Fiscais. Que todo mundo fazia isso, e era um Isso. absurdo. E era a mesma Isso. coisa você dizer assim, para que zorra serve então Isso. o valor da causa, né? Então o CPC de 15 veio dar um tapa nessa galera e falar, não, o valor de causa é um dado importante, a gente precisa levar ele a sério. E aí a gente teve essa necessidade de se adequar. Você acabou de falar e dar um exemplo de uma situação em que é difícil de se calcular. É difícil de se chegar a um número. Como é que você vai resolver isso? Normalmente a gente diz que, diante da impossibilidade de constatação imediata do valor da causa, se atribui de forma meramente estimativa e, quando do conhecimento dos ganhos, aí sim a gente estabelece o valor correto. Mas aí você tem que estabelecer isso na petição inicial. Na petição inicial, Informar. você consiga isso na peça vestibular. Então você vai lá no valor da causa, você vai dizer um Isso. valor estimado, Ou você- e no corpo isso. da petição você já Você disse, já olha, a disse, causa a valor gente está dando estima, porque a gente não Perfeito. sabe. Perfeito, perfeito. E aí depois, quando você ficar sabendo, é como se você fizesse um aditamento inicial. Exatamente. Mas isso na condição de advogado autor. E aí eu brinco muito, vou fazer um parênteses. Quem aqui já estudou processo civil pensando como réu? Não, todo mundo pensa Todo como mundo autor. pensa como autor. Normalmente é isso mesmo. Todo mundo pensa como autor. Os livros nos conduzem a pensar como autor. Verdade. Então eu digo, a gente tem que pensar no contrafluxo. Então, como réu, o que é que eu vou alegar na atribuição do valor da causa de maneira equivocada? Corrige, por conta dessa possibilidade de emenda na inicial. Não vai conseguir emendar porque não sabe os ganhos, você vai pedir inépcia e extinção. Então, esse é primeira questão processual, que parece simples. Muitos juízes passam por cima, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas, vale tudo, não causa prejuízo. É difícil que isso seja concedido, Borba? Pô, mas no mínimo trabalho eu vou dar para o juiz fundamental. E de um jeito ou E de dor outro de você cabeça você pra faz o outra parte, processo. Pode contar. Exatamente. Então eu vou criar a matéria processual para discutir. Aí vem uma outra coisa que eu vou levantar. A assistência judiciária gratuita, que todo mundo Perfeito. pede. 2 parágrafos, né? Não tenho condições de arcar. E aí, veja, a gente pensa, né? É outra Se o coisa, cara é outra tá- coisa que também- é o que o Olha bicho só, já começou a gente pegar de mudou novo. muito. Olha só. Se eu estou pedindo pensão, presume-se que eu não tenho grana. Sim. Então, presume-se que eu não tenho dinheiro para pagar custas processuais. Uhum. Então, a presunção seria absoluta para a concessão. Aí eu brinco e digo assim, vem cá, e se o filho de Neymar pleitear a pensão? Ele é incapaz do mesmo jeito. A presunção Sim. continua sendo absoluta para a concessão de gratuidade? Ou a presunção seria relativa? Porque o código diz, se a pessoa física afirma a hipossuficiência, a presunção é absoluta. A presunção é relativa, pode ser comprovada em sentido contrário. Mas no caso de ação de alimentos, se a gente parte da presunção, parte da premissa que eu não tenho grana para me sustentar, eu tenho grana para poder pagar custas, e o filho de Neymar? Os filhos, né? Os filhos. Boa prova. É porque, Os. veja, tem alguns paralelos, né, dentro da ação de alimentos que eu uso meio para poder tentar entender o Instituto e o professor está aqui para me dizer se as coisas funcionam mais ou menos assim mesmo. A gente tem alguns microsistemas jurídicos em que há uma clara colocação de hipossuficiência de uma das partes, né, notadamente trabalhista e consumidor. Uhum. Então você entra lá, uma das partes ela é notadamente reconhecida como hipossuficiente. Sim. Aquilo eventualmente até admite algum tipo de discussão. No direito do trabalho, isso mais recentemente tem acontecido Sim, com alguma sim. frequência. Né? É o empregado hipersuficiente, que já é algo aceito naturalmente. Na ação de alimentos, a impressão que eu tenho é que há uma mesma situação. De que o alimentando, ele estaria numa situação de hipossuficiência. Mas aí você me traz um exemplo desse, por exemplo, de Neymar. Aí parece que já tem um pai de igualdade, né? Aí eu queria entender como é que é essa dinâmica. Edgar trouxe a ideia de Neymar e eu me lembro, como eu sou mais antiguinha, que é Edgar, assim, mais velhinha, eu brincava na isso, sala pô. de aula com a situação de Sandy Júnior, porque para mim Sandy Júnior Sim, são uma isso. pessoa Pessoa só, só. né? Não são dois. Que há uma presunção de necessidade quando você fala do alimentando incapaz. Então, você não precisa provar que você tem necessidade. Porque, por exemplo, uma incapacidade em razão da idade, é óbvio que uma criança de 6 anos de idade não tem possibilidade de, por si só, se subsistir. Então, Sim. há uma presunção. E aí, eu sempre brinquei na sala de aula dizendo assim, imagine que Sandy Júnior, que sempre começaram a trabalhar
e ter seu próprio patrimônio desde muito cedo, pedissem, pleiteassem alimentos. E aí eu acho fantástica essa discussão e eu acho que isso é interessante que Rafa trouxe isso, porque é uma das questões que vai ser discutida profundamente na pretensa reforma, que é a noção de vulnerabilidade, né? Os vulneráveis serão hiperprotegidos. A substituição da palavra do hipossuficiente por vulnerável. É isso. Esse é o ponto que eu queria entender. Se processualmente falando, existem mecanismos, assim como a gente tem nos outros microsistemas, que protegem essa figura do alimentando de maneira absoluta ou só em situações específicas, ou não tem nada disso, é como um devedor e um credor e ponto final. Dever de fundamentação do magistrado. E aí eu puxo um outro ponto processual que às vezes a gente não fica atento. O juiz recebe a inicial e aí a primeira coisa que ele faz é assim, ó, defiro assistência judiciária gratuita. Ponto. Acabou. E aí eu faço assim, vamos embargar de declaração para que ele fundamente. No mínimo, né? E não tem fundamentação. Ou senão ele diz assim, arbitra os alimentos provisórios em X. E não fundamenta. Então, quem está advogando muitas vezes, como réu, recebe, fica desesperado, porque seu cliente foi condenado a pagar. E aí vem outra questão processual. Os alimentos são devidos a partir do deferimento ou a partir do ato citatório. E aí vem um outro problema. Porque se o devedor morar em prédio, tem um dispositivo do código que diz: o ato citatório ele é válido se for realizado na pessoa responsável pelo recebimento de correspondência do edifício. Então, eu posso ser devedor de alimentos sem ter recebido de maneira pessoal o ato citatório. Sim. Aí o STJ vem recentemente, em 2024, e diz: essa citação válida pode ser encarada de maneira relativa ou absoluta, a depender do caso. Perceba, eu não estou discutindo nem se o menino tem direito ou se não tem direito. Não, ainda estamos falando só de Eu só tô minúcias falando processuais. Minúcias processuais, que a gente tem que ter atenção. Entendeu? Então, assim, o código vem e começa a amarrar, e aí para quem é advogado, para quem está chegando, tem que ficar atento, porque pode ser que seja o filho de Neymar pleiteando, Neymar sendo o pai para prestar alimentos, e ele não vai pagar nada. Oxê. Por quê? Porque o ato citatório nem chega. Ah, tá. Sim, é verdade. Entendeu? Aí vamos lá. Você veja que a discussão está só processual, né? Mas Eminentemente é isso. processual. A gente não chegou não conseguimos passar da citação ainda, pô. Chegou nem na contestação. Deixa eu retroceder um pouco antes da citação, porque teve uma fala de professor Edgar que eu achei fantástico, quando a gente estava discutindo a questão do procedimento especial, e ele falou que da possibilidade da acumulação com um procedimento ordinário comum, a gente avocar, né, esse procedimento. A orientação no aspecto processual é de que você entre com a ação de alimentos sozinha, ou você acha que a acumulação com outra ação ela é válida no sentido de ser mais ágil, eficaz? Porque a gente sabe que a acumulação às vezes traz uma complexidade processual que talvez o foco possa ser perdido. Isso. Eu prefiro desmembrar, porque eu aproveito todas as benesses que o procedimento especial traz e eu trabalho o divórcio num procedimento comum. Quando você acumula e joga os alimentos lá, Aí você as segue características especiais perdem-se todas? Então realmente não faz sentido. Não faz sentido. Tem que ser dividido. Só que aí você traz uma coisa interessante, que às vezes o pessoal se confunde também quando joga todo no comum. Que às vezes a companheira ou o cônjuge pede pensão para ela e pede para os 2 filhos. E aí o estabelecimento da pensão pode ser intuito persona, que é individualmente 1.000 para um, 1.000 para outro, 1.000 para outro, ou intuito família, 3.000 para os 3. Mas não se sabe ao certo qual é a divisão específica, qual é a repercussão processual. Como é que eu faço a revisão? Como é que eu faço a revisão? A exoneração desses alimentos. Quem tem legitimidade lá na frente? Quem pode executar? Existe uma solidariedade ativa na execução desses alimentos? Então, quando você joga no comum, você tem que requerer. Até porque as necessidades podem ser distintas. É isso. Eu posso ter um menor com uma situação especial, eu posso ter um menor com 18 anos ingressando na faculdade, e eu posso ter uma cônjuge incapaz. Então, os valores são diferenciados. A questão é, solidariedade ou decorre da lei ou do contrato. Mas eu tenho e mais, eu tenho a formação aí de um litisconsórcio. Vou ser bem tecnicista agora, tá? Existe aí a formação de um litisconsórcio passivo, necessário, unitário ou simples. Porra, borba. É processo puro.
É ruim. Rapaz. É intuito persona, é intuito... A cabeça vai dando um nozinho. Mas é isso que eu digo. Veja, eu não estou discutindo se tem direito ou se não tem direito. Porque eu só levanto a mão como réu, pensando como réu simples. Levanto a mão e digo, vem cá. Você está pedindo pensão para quem? Você identificou a necessidade clara de cada um? Porque se você não definiu de maneira clara, a gente não pode conceder. Aí a gente passa de novo para processo. O pedido tem que ser certo e determinado. O que você quer e quanto quer. Justifique, explique. Você não explicou. Rapaz, Posso ir mais além um pouquinho? Só um pouquinho. A gente tem alimentos em espécie e in natura. Sim. Sempre foi, a maioria das vezes, era em espécie. Então foi condenado a pagar 2.000, pagava 2.000, depositava. Eu tenho uma filha de 15 anos, Clarinha. Beijo, filhoca. Veja só. Eu pagava 2.000 em pensão. Aí não se sabia como era a gestão desse dinheiro. Os pais, via de regra, né? Pai ou mãe, mas enfim. Vamos pegar pai como exemplo. Eles começaram a pensar assim, porra, eu não quero que o dinheiro vá para a mãe da minha filha, porque eu não sei o que é que ele está fazendo com isso. O que ela está fazendo com isso. Era muito comum. Aí ele começou a dizer, ó, eu pago a pensão, mas eu vou pagar o plano de saúde e vou pagar a escola. Que os dois juntos, somados, 2.000. Beleza. Eu paro de pagar a escola. Eu estou parando de pagar a pensão. Quem tem o contrato está no meu nome da escola. Quem tem legitimidade para me cobrar a pensão? A escola ou minha filha? Ou os dois, né? Ou os dois. Mas eu não posso ser cobrado da mesma dívida de credores diferentes. Se eu parei de pagar o plano de saúde, quem vai me cobrar? O plano, a que título? Contratual? Minha filha pode me cobrar na condição de alimentanda? Pois é. Eu acho que pode, porque os dois poderiam, porque não é a mesma dívida. É a mesma dívida, mas elas são duas dívidas ao mesmo tempo. Existe uma dívida que é contratual e uma dívida alimentícia. Eu não posso O pagar banco, duas vezes. assim, mas que você pagando uma vez resolve as duas. É porque, veja, a mina do alimentos, ela não vai poder reclamar porque se o alimento deferido dela foi in natura, e aí? Rafael já está Eu tô indignado. viajando aqui já, Sabe velho. qual é o problema? Sabe o que é que eu quero? Perceba. Eu sempre brinco. Na dúvida, plante a dúvida. Você parou para pensar? Sim, Você parou para pronto. pensar? Sim. Pronto, o juiz também vai parar. Já criou um problema. Já criou um problema. Então eu vou alegar nas duas ilegitimidade ativa. Eu não vou pagar a escola porque eu devo pensão à minha filha. Eu não vou pagar a pensão à minha filha porque eu devo à escola. Eu estou trazendo a preliminar de legitimidade ativa. Eu sou pai, devo e crio embaraço processual. E Neymar não vai pagar. Ou pode não pagar. Depende da cabeça do juiz. Proíbe, pode pensar. É a escola. Você pode pensar. É a criança que pode cobrar. Professor, Eu quero aquela tô adorando, A porque ideia é problematizar. eu tô achando também que assim como você, eu penso igual a réu, porque eu tô pensando um monte de absurdo aí. E estou longe de querer algum dia ser Advogada, réu nesse tá? sentido, viu? Beijo, Mori. Menina Lulu, Nandinha. Os defeitos que aconteceram até agora que você comentou, falou, por exemplo, da questão do valor da causa, e aí, na sua concepção, aí agora eu vou falar mais de proveito processual, digamos assim. Você é melhor atacar isso com um bagulho de declaração, com um agravo, ou com um e depois o outro? Como é que você vê a melhor atuação aí? Veja, tem muita gente que fala assim, cuidado para você não criar antipatia com o juiz. Sim. E eu digo, eu não tenho problema nenhum. Eu não estou militando para ser simpático ou antipático. Então, eu sou muito contundente na minha atuação. Mas nem para parte. Oi? Nem para parte. Pois é. Só em termos de celeridade. Se eu estiver advogando para o réu, eu vou embargar de declaração e depois eu vou de agravo de instrumento. Ou eu vou de embargo de declaração do embargo de declaração e embargo de declaração do embargo de declaração. Bati os três, não é multa, não é protelatório. Depois eu vou de agravo de instrumento. Da decisão monocrática, agravo interno. Do agravo interno, embargo de declaração, embargo de declaração, embargo de declaração. Julgamento do agravo de instrumento, embargo de declaração, pedindo efeito suspensivo em tudo. Sei lá, 4 anos. E não chegou Por ainda baixo. E não chegou na contestação. E não há que se falar ainda em condenação de alimentos provisórios. Só. Matéria processual. Muito bem. Só. Qual o caráter, qual a natureza da decisão que defere? Porque o CPC trouxe algumas diferenças, né? Que defere os provisórios. Interlocutória. É interlocutória? Interlocutória. Desafiada por agravo de instrumento. Desafiada por agravo de Melhor. instrumento. Sim. Melhor. Sim. Sim. Em termos de instrumentalizar a coisa, é melhor. Exato. Então, essas coisinhas, e aí eu vejo muito, o pessoal que sai da advocacia, começa a advogar, fala assim, eu faço consumidor,
né? Eu faço trabalho e eu faço família. E se autodenominam especialistas em tudo. E muitas vezes eu acho engraçado que ele atrela sempre o consumidor ao juizado. Aí eu digo, Sim. se eu comprar uma Ferrari e vier com defeito, é consumidor, mas Não é dá pra juizado? ser- Não. Não é. dá. Então, se a gente abrir o leque para direito de família, é um universo infindável. E em alimentos eu ainda posso provocar mais um pouquinho? Claro. A gente Posso, já tá é assim, isso. Você ó. veio aqui pra isso. Então pronto, vamos lá. Foi pra isso que a gente chamou, né? Tem uma coisa que é Os bem caras que estão interessante. devendo alimento tá assistindo, tá todo mundo rindo à toa aqui até agora. É isso mesmo. Clica aí, ó. Eu vou até falar então, @Edgar com D mudo no final, porque meu nome é chique, Edgar Borba Professor. Aí, ó, pronto. Segue lá. Já sabe quem contrata agora. Isso. Veja só. Que chique, né? Antigamente, o que acontecia? A mulher, marido, ação de alimentos, divórcio, etc. O deferimento da pensão era praticamente, grosso modo, em caráter vitalício. Porque a gente tinha aquela caracterização, né? A esposa, é cuidadora do lar, etc., dos filhos, e o pai, o marido, era o provedor. Então, ela não tinha qualificação, via de regra, e aí a pensão era estabelecida quase que em caráter vitalício. Não fosse modificação naquela situação de necessidade, possibilidade, mantinha-se. Agora, o pensionamento para ex-cônjuge ou ex-companheiro mudou. É em caráter transitório e excepcional. Porque a gente está em pé de igualdade, homem, mulher, 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 homem, homem. Então, assim, eu, por exemplo, sou advogado, a minha esposa é advogada. Então, se eventualmente ela vai ter a gente tem um filho e ela se dedica parte do tempo para o cuidado da minha filha e a gente se separa, ela tem direito à pensão não de forma vitalícia, até que ela seja restabelecida no mercado de trabalho, de forma transitória. O juiz já marca o prazo final para a pensão alimentícia acabar. E isso gera algumas consequências. Calma, Rafa, para você não morrer do coração. Já fiquei aqui agora agoniado. Calma, ponto. Calma. Respire fundo, pro. Quando a gente fala de alimentos transitórios, primeira consequência positiva é evitar uma futura ação de exoneração, porque já tem um termo final. Só que veja, depende de para quem eu advogue. Se eu advogo para o réu, eu digo assim, ó, que a pensão seja fixada até o dia 29 de julho de 2025. 29 de julho que é meu aniversário. Chegou 29 de julho, acaba a pensão. Por isso que eu conheci ele, era o Nino. E... Igual a mim. Mas se eu estiver advogando para o autor, eu digo assim, que a pensão de alimentos seja fixada até que a parte seja restabelecida no mercado de trabalho. Quando é que isso acontece? Pronto, você chegou no que tava me agoniando. Pronto. Ganhar Porque mil, você abre um ganhar subjetivismo gigantesco. eu aí. abro uma instrução probatória. Novamente. Você quer ver outra coisa? Que eu já tive clientes assim, ó. Eu preciso de pensão. Maior idade por si só não extingue pensão. Sim. Então, normalmente fala, né? Até que seja concluído o ensino superior. Eu disse, tranque 5 semestres. Durante esses 5 semestres, 2 anos e meio, ela ganhou pensão porque ainda não tinha concluído. Agora vamos lá. Eu É quero, sério. eu quero que você olhe o lado. Tem a boa fé e a má fé. Sim, lógico. Pronto. lógico. Mas eu estou pegando, só para ilustrar, como a definição do alimento transitório pode fazer com que eu tenha muito benefício ou muito malefício. Percebe? Eu acho que o Instituto, o que está me incomodando é que o Instituto do alimento provisório, não o alimento em si, mas do alimento provisório e talvez do alimento do cônjuge, ele está cercado de muito signo aberto. Sim, muito. Que aí você dificulta para todo lado. Porque você falou aí, por exemplo, ó, eu vou colocar lá, se eu for advogado do autor, que eu quero que seja até ela se restabelecer profissionalmente. Joia. Para você é ótimo. Agora, no outro lado, não, eu quero uma data. Com base em que o juiz dá uma data? Pronto. Como é que fundamenta uma decisão dessa? Não, na minha De uma concepção, data específica. a esposa de Edgar, que é uma advogada, porque eu sei que é muito competente, e em que é 6 apenas meses. um ano ela consegue retornar ao mercado. Isso. Com base em que, meu irmãozinho? Subjetividade completa. Eu diria que a de gente lascar perpassa isso. por uma arbitrariedade. É isso. Eu posso Não. só um passinho mais à frente? Chegamos lá. Pronto. Nos alimentos transitórios, existe a fixação de um termo final, de uma data. Durante esse período, o genitor que paga a pensão perde o emprego. É possível revisar alimentos transitórios? É possível extinguir alimentos transitórios antes? Imagine que eu tenho uma incapacidade absoluta. Uma interdição do pai. Ou melhor, arranjou emprego com salário. E aí? Passou no concurso público. Mas o alimento transitório, o instituto em si, é para ser cumprido. Termo inicial e termo final. Aí eu te pergunto, Rafa, quem fala sobre isso? Abre um livro de direito de família. Não Meu tem. irmão, nesse meio tempo aí, acontecer a hecatombe que acontecer, ficar pagando o mesmo valor? Pois é. Ou não.
Porra, é ou brincadeira, não. uma porra Ou dessa, você né? pode Uma justamente... língua, a boca. E aí, É uma posso- bagunça da porra. Deixa Isso eu que eu falei provocar. de família é uma bagunça da Não, porra. peraí, Rafa. Deixa o povo ganhar dinheiro. Porra. Aí eu vou perguntar outra coisa. Se eu tenho um alimento transitório, se eu quiser majorar ou minorar ou exonerar, é dentro do mesmo processo ou é em ação separada, distribuído por dependência? Porra. Você... Porque se você errar o rito, Se é uma exoneração, né? Encontrar borbinha pela frente. Se for uma exoneração, né? não estou discutindo se É. tem direito ou não, eu só estou discutindo o processo. Sim. Por isso que é minha cachaça. É. É por isso que é minha cachaça. Então pode trazer quem não tem direito. Eu sempre brinco, eu quero advogar sempre para réu. Porque a gente tem brecha muita para trabalhar. Muita. Agora, você... Eu nem cheguei nessa discussão ainda, viu, galera? Que tá devendo. calma. Eu quero olhar a visão pelo outro lado da Do autor. eu quero que você me conte, porque a gente já teve algumas situações, oportunidades aqui de conversar sobre, não como tema do programa, mas en passant, né? Falar sobre Aham. alimentos, sobre divórcio, etc. Tal. Acho que a gente conversou com o Irã. Pronto, o programa de Irã foi sensacional. Procure depois aí o episódio de Irã Furtado. E ele tava falando sobre a formação de jurisprudências muito danosas para o autor da ação de alimentos. Sim. Seja ele o cônjuge, sejam as crianças. E que isso estava meio que se formando, se cristalizando de uma maneira tal. No próprio STJ, ele até deu exemplos de decisões de ministras mulheres, né? Que a gente debateu isso aqui um pouco e tal. Eu queria que você me dissesse, por exemplo, na fixação da pensão do ex-cônjuge, que vai ter prazo, como é que a jurisprudência tem tratado essa subjetividade? Porque, veja, a gente tem subjetividade desde a aplicação, desde a quantificação de um dano moral, por exemplo, até... A gente tem em todo lugar. Meu objetivo nessa conversa não é eliminar as subjetividades, porque é impossível, mas é reduzi-las a um nível do aceitável, né? O que a jurisprudência trata como aceitável dentro dessa cratera? Porque, do jeito que está colocado, o juiz pode dizer 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. É na cabeça dele. Como é que isso é tratado? Aí a gente vai trabalhar com a cláusula aberta que dá margem ao juiz. Então, diante disso, ele vai trabalhar, vai modular com proporcionalidade e razoabilidade. E, casuisticamente, ele vai dizer o que é proporcionalidade e o que é razoabilidade. É casuístico. Só que tem meios para o autor. Agora vamos pensar como um advogado do autor, que muita gente esquece. Você fala lá, eu preciso de 3 mil de pensão. Aí eu digo assim, cadê o rol de documentos que justificam o pagamento de 3 mil? Não tem. Não tem o boleto de plano de saúde. Não tem o boleto de escola. Aí você pega assim, tem lazer, R$800. Aí o cara ganha 1.200. Depois você ganha 1.200. E seu lazer é 800? Então, às vezes, deixa de ser comprovado a necessidade do alimentando. E por Ou vezes, quantas pessoas moram na casa, né? exatamente. Então, você tem que quantificar, de fato. E mostrar ao juiz em planilha e documentos o quanto eu preciso. Porque isso fica mais fácil. Tem outra coisa. Quando a gente fala do réu, da possibilidade, muitas vezes eu não consigo saber. Mas muitas vezes eu posso, na petição inicial, pedir expedição de ofício para o empregador, para que demonstre. E a gente pode utilizar, a gente estava conversando em off, da famosíssima teoria da aparência. Que às vezes o cara está lá, diz eu não tenho dinheiro, imposto de renda zero, não declara, tudo com laranja, mas está na rede social com Rolex, igual o de Rafa. Hoje, graças a Deus. Ele ficou com medo. Hoje eu até olhei pro braço. Assim, Vai, o que né? ele tá vendo aí? Vai que apareceu aqui. Então, assim, a gente usa... Aí o cara tá lá com foto de lancha, o cara tá em Paris, o cara tá em Londres, e diz, eu não tenho dinheiro. Então, você usa isso daí como artifício para a comprovação da possibilidade. E é usando esses elementos que a gente lastreia a decisão do juiz que vai colocar proporcionalidade e razoabilidade para fixar o prazo. Deixa eu pegar um exemplo aqui, porque aparentemente tudo depende de uma formação de prova Isso. que em boa parte Não faz. é difícil de ser feita, né? Mas vamos lá. Eu queria entender Proíbe, ele vai me apertar. não vou não. A relação desse binômio. Porque a gente fala muito do binômio, mas eu queria entender como é que ele funciona em termos de relação. Vamos supor, com um exemplo, como você falou aqui. A genitora chegou, entrou com ação de alimentos e pedido para o filho, eu gasto aqui isso de plano de saúde, isso de escola, isso de mercado, isso aqui de roupa, de vestuário, né? Vamos supor que ela conseguiu fazer a planilha
que é impossível. Porque, por exemplo, tem mês que você não compra roupa para criança, tem mês que compra muito mais. É uma loucura, mas vamos supor que ela conseguiu fazer a planilha dos sonhos. O juiz olha lá e fala, porra, eu sei exatamente O que precisa. a necessidade. Aí deu lá, vamos supor, R$8.000. Aí ele vai pro genitor e chega o ofício do empregador lá dizendo que o genitor ganha R$200.000 por mês. O juiz pode olhar para esses 200, olhar para a planilha e dizer, bom, aqui tem 8, mas aqui tem 200, então tem que ser mais do que 8? Aí a gente cai em uma discussão interessantíssima. Processual também. Se eu pegar a legalidade, diz que o meu pedido tem que ser certo e determinado. Então eu tenho que dizer de maneira expressa quanto eu quero e o que eu quero. Eu não posso ter decisão extra, ultra e citra petita. O Perfeito. juiz não pode conceder nada a mais do que foi requerido. Pedi 8, comprovei que eu só preciso de 8. Se o cara ganha 80 milhões, a necessidade do menor é 8. Mas há quem diga também, e tem jurisprudência nesse sentido, que diz que o juiz pode majorar. Seria uma flexibilização do princípio da congruência ou adstrição. O juiz sai da caixinha do que foi requerido, em termos de valores, e conceder a mais se a possibilidade do réu for muito maior. Muito maior. Né? Muito maior, exatamente. É isso. Então, tem jurisprudência nos dois sentidos. Existe o que é comprovado, existe o que não é comprovado. Isso. Aí o cara vai olhar, porque na minha cabeça, o que o magistrado avaliava era o seguinte, velho, se essa família ainda estivesse junta, unida, essa renda desse pai, o quanto dela estaria trazendo Pronto. conforto e etc. para o filho? É só o valor dos boletos? Não, a necessidade é, ela é um pouco guiada. E aí é o que eu acho que vem esse padrão social, pelo padrão social da família. Sim, perfeito. Então, você não pode imaginar. Vamos pensar numa criança de 1 ano. Toma leite, não tem escola ainda, no máximo uma creche, um cuidador, a alimentação ainda, a roupa ainda não é. Mas pensa numa criança de 1 ano, filha de vizinha, e pensa numa criança de 1 ano, filho de Neymar. Já que a gente está falando A tanto mulher de vai Neymar. dizer, o menino tem Então, 1 ano, mas ele só usa mesmo uma Gucci. criança. E aí? Então, o padrão Isso faz social parte da também necessidade. Sim, sim. E aí tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que está um pouco fora do comum, que é fazer o escalonamento do pedido de pensão. Então, assim, até 1 ano a necessidade é X. Para não propor uma ação de revisão futura, a partir de 2 a gente acresce 20%. A partir de 3 a gente... Por quê? Porque a gente já vai fazendo esse escalonamento para que eu não precise lá na frente de novas demandas de revisão. Mas isso não influencia no valor da causa? Isso influencia no valor da causa, sem sombra de dúvida. Só que você pega o valor da causa e diz que você vai somar todos os pedidos. E se você raciocinar, de certa forma, para a parte ré, né? Pode... O valor da causa... Agora, pode... o valor da causa para uma pessoa para menor, que não tem um prazo certo, você vai calcular como? É uma anualidade só, né? Pois é, exatamente. Exatamente. Então, E aí, nesse exemplo que você deu, você vai dar o preço o quê? valor da causa do quê? Do Por primeiro exemplo, ano, do se você disser segundo, que do vai terceiro, do aumentar daqui a quarto? 2. Pois é. Se você colocar ad eterno, você estabelece o valor da causa e diz que lá na frente você consiga, né? O que entende correto. Ou deixa na petição inicial que é impossível você veicular. Diz mas diz que... Exatamente. E aí tem uma diferença também. Você faz o pedido principal e vê se você vai estabelecer um pedido subsidiário e alternativo, que muita gente também confunde. Pedido subsidiário eu estou pedindo pensão por 1 ano. Subsidiariamente, defira o que eu estou pedindo escalonando. Às vezes o cara fala alternativamente, um ou outro. Tanto faz o juiz decidir. Então, são estratégias. Se ele só deferiu de agora, tá ótimo. Se ele deferiu o outro escalonamento, tá ótimo também. Se você pega, por exemplo, um juiz legalista, é o de agora. Se você pega um juiz vanguardista, ele vai estabelecer escalonamento, porque ele não quer mais demanda de revisão lá na frente. É isso. Se você ele pensar não na quer nem- celeridade processual, isso, né? cara. Então, Então, é muito mais confortável nesse aspecto. E veja, não é nem... Eu brinco muito com os alunos, não é pensar fora da caixa, é estar fora da caixa. Porque se você não fizer diferente, você vai estar no mesmo lugar. Você não vai se notabilizar de forma alguma. Então, eu não quero saber o direito material. Eu quero trabalhar com direito processual. Agora, vamos lá. Eu quero... De um jeito ou de outro, já chegamos... Mais ou menos chegamos na contestação, porque... muito do que você trouxe aqui pra gente seria alegado na contestação. Deixa eu pegar um gancho da contestação aqui. Duas Sim. coisas em contestação que eu gosto de alegar. Aí é material, né? Absolutamente incapaz é representado. Quem assina a procuração é sua mamãe. sim. Joia?
relativamente mamãe e filhinho. Aham. Só que às vezes o filhinho com 17, com 16, tem uma excelente relação com o pai. E o pai paga um monte de coisa por fora. E se ele se negar a assinar a procuração, não tem ação de alimentos. Então, a primeira coisa que eu vejo é a idade e olho a procuração. E vou dizer, a procuração não condiz. A procuração tem que ser assinada pela parte. Ele está assistido pela genitora. E se ele se recusa, e muitas vezes se recusa, não tem ação de alimentos. Rapaz, que barril. Isso é contestação. Aí instala-se o caos familiar. O caos. Aí tem um outro detalhe em contestação. O cara vai lá, pede 8 mil. Pega a suazinha. Pediu 8 mil, tá certo? 8 paus. A necessidade do menor é 8. Minha esposa é advogada. 8 mil. Beleza. Metade. Eu pago 4. E aí E muita gente esquece de dizer. Exatamente. Se a despesa é 8, é metade. Ou a gente cai na proporcionalidade. Eu ganho um pouquinho mais, eu pago um pouquinho mais. Só que você pede 8, achando que você vai ter 8. Que ele botou o filho no mundo sozinho. Sim. Isso é contestação. E aí você faz a contraprova de quanto a genitora recebe. E outra coisa, a necessidade também, nessa planilhazinha, que eu acho que é muito importante na ação de alimentos, tem a ver também com a guarda, né? Quanto de proporção de tempo o alimentando passa com cada pessoa, né? Meu irmão, no caso de guarda compartilhada, o tamanho do rebu aí. Como é que faz essa porra dessa conta? E o pior é que às vezes também confunde guarda uni, guarda compartilhada e guarda guarda alternada. Antes de chegar na contestação, eu posso puxar... Já chegamos, já estamos boiando então, nela pronto, aqui, então já vamos começou chegar lá. Você manda, professor. Vai, a gente Bom, só vai assim, É porque quero- eu brinquei assim, Seguindo. eu brinco muito na sala de gol. Se não for para ser presepeiro, eu nem vou. Então, se não Concordo, for para criar eu o gosto. caos, se não for para trazer discussão, se não for para a gente estimular raciocínio crítico, trazer um pouco da minha vivência prática. Por 15 anos militantes aí, eu já vi de um pouquinho de tudo. Eu já vi alguma baixaria boa, né? E assim, estudando um pouquinho de processo, é que a gente consegue visualizar. Tem uma coisa agora que todo mundo fala, que é socioafetividade. Sim. Vou trazer meu exemplo, tá? Meu primeiro casamento, a minha primeira esposa tinha um filho de 6 anos. E eu comecei a criá-lo como, de fato, pai. Então, reunião de pais, eu ia no prédio que dava... Eu sempre era o pai, enfim. E foi desenvolvido, sem sombra de dúvida, uma relação de socioafetividade. Beleza. Me separo. Aí vinha a discussão. Ele tinha uma relação excelente com o pai biológico. A minha pergunta é, uma vez caracterizado o vínculo de socioafetividade, ele poderia ajuizar a ação contra quem? Contra mim, contra o pai biológico ou contra os dois? Independente da declaração do vínculo? Pois é. Tem uma socioafetividade caracterizada. Sim, mas e aí? E aí? Aí eu pergunto, pode ser isoladamente ou pode ser de maneira solidária? O litisconsórcio, em sendo o caso, seria necessário ou seria facultativo? Perfeito. Como A é que o valor discussão é seria essa. arbitrado? De maneira solidária ou de maneira individual? Se eu não ganho nada e o biológico ganha tudo, quem paga exclusivamente? É matéria, então, de contestação, você, por exemplo, dizer, peraí, que ele Não tem um sou pai pai. socioafetivo. Aí ele vai dizer, eu sou o pai biológico, mas o pai é quem cria. Sim. Aí o afetivo diz, não, mas pai biológico é você que botou no mundo. E nessa brincadeira vem o princípio do melhor interesse da criança. E a criança vai ficar sem pensão? É por isso que tem algumas perguntas que você fez, eu vejo o beco sem saída, eu falei, faz o quê? Não, para, puxa a tomada. E vamos embora. Vamos resolver, não, deixa pra lá. Essa é a ideia. Deixa Essa é a pra ideia. lá. Porque Joga não a tem- bomba. Porque veja, como tem construção nova social, o nosso formato social mudou. Sim. Então, a gente brinca, né? Não é o direito que acompanha, não é os fatos que acompanham o direito. O direito acompanha os fatos. Então, a gente não tem, tomara que venha na reforma, uma regulamentação ainda dessa questão de socioafetividade. Eu estou tentando raciocinar aqui, né? Porque É a complexo. solidariedade Isso não pode se ser presume, presumida. Não se presume. A gente tem solidariedade dos alimentos previstos no Código do Idoso, no Estatuto do Idoso. Mas a gente tem responsabilidade solidária entre os pais, né? O pai e a mãe. E quando você vê a possibilidade de pluriparentalidade, Surreal. você aplica Mas é a por isso que eu solidariedade. falo que é uma bagunça, direito de família. E o pior é que o direito de família vai criando suas bagunças sem pensar que aquilo vai gerar mais bagunça na frente. Lá Ah, na sim, frente. aí eu acho. É. O cara chega e fala assim, não, bora falar de multiparentalidade, tá na hora. O cara não pensa lá na frente como é que vai ser o Como é que rebu da vai ação de ser? alimentos. Exatamente. Sucessões, como é que vai ter pois é. concorrência. Isso. Não, gente, Não se vamos pensa. pra frente, Ó, vamos pra frente. É. Eu fiz uma palestra uma vez, eu tive a honra de fazer uma palestra com Fernanda Barreto, que foi minha maravilhosa. professora, inclusive, ela fica retada quando eu digo que ela foi minha professora, mas foi de fato.
E ela falou muito sobre socioafetividade. Ela defende muito a socioafetividade. E eu pedi permissão a ela para trazer alguns aspectos processuais. E trouxe logo de cara a ideia do retrocesso social. Veja só, eu tenho a minha esposa agora e tenho uma filha de 15 anos. Conversando com ela de maneira informal sobre socioafetividade, ela falou, o termo padrasto, que antes a gente usava muito, e que hoje o menino chama de tio ou de tia, ela disse, eu vou chamar sua filha Maria Clara de enteada e ela vai me chamar de madrasta. Porque eu não quero caracterização de socioafetividade. Então, ao invés da gente colocar o afeto na frente do grupo familiar, por conta desses reflexos, aspas, negativos, a gente tem o princípio do retrocesso social. Eu fiz uma postagem ontem sobre isso. E as pessoas passam a não querer se relacionar mais, né? Não quero mais. Se proíbe ter uma filha, se você tem uma filha, eu não quero. Eu vou manter o máximo distanciamento possível, eu vou desapartar qualquer tipo de afetividade para que eu não caia nesse instituto novo que está sendo criado. Eu vi um caso, o professor Edgar falando isso, que uma aluna trouxe, e aí era a seguinte situação. É muito comum, quando você vai fazer um testamento, que você queira deixar um bem para alguém próximo, um sobrinho, alguma coisa assim. Você queira justificar. Então, vamos supor que você tenha um afilhado que seja um afilhado do coração. Não tem nenhum vínculo socioafetivo, você nunca teve uma relação de efetivamente de parentalidade socioafetiva, mas você equivocadamente usa assim, quero deixar para fulano, porque eu tenho ele como um filho. Como filho. Puta que pariu. Pense. E aí? Aí. É um reconhecimento pós-mortem? Esse caso foi o caso de um testamento que... E mesmo reconhecimento pós-mortem? Exatamente. De parentalidade socioafetiva. Meu Deus. Um sobrinho. Que mangue. Ele doou uma casa, legou uma casa para um sobrinho, que depois disso, o termo utilizado no testamento, quando foi aberto o testamento, ele entrou com a ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva pós-mortem. Tá, aí tá vendo que rebolou aí? Tem outra. Agora, esse negócio de responsabilidade por parentalidade socioafetiva é coisa de quem leu muito Pequeno Príncipe. Né? Porque o mundo de Sofia. Vai enfiando goela abaixo do... E eu também concordo com o professor Edgar, porque assim, a gente vai raciocinando assim, a gente vê alegação de parentalidade socioafetiva, porque você vê uma pessoa que acompanhou exames de gravidez. Ah, não, aí não. Exato. Mas é muito comum. Às vezes uma pessoa está iniciando uma relação com outra que está gestante e diz assim, eu não sou o pai biológico, mas eu não quero te deixar sozinho. Comum demais. Ok, mas a relação não deu certo. É muito mais comum do que a gente seguiu. imagina. Sim. E você seguiu a vida. Existe socioafetividade se não houver reciprocidade, se não existir voluntariedade, né? E aí a gente vai entrando em um efeito dominó imenso. Porque vamos supor que houve um divórcio, o pai se divorciou quando a menina tinha 1 ano. Aí ele vai ter um novo relacionamento. Perfeito. Aí, durante 3 anos, aquela menina gera um vínculo com aquela menina. Aí termina aquele relacionamento. Tem outro. Daqui a pouco essa menina tem 65 mães socioafetivas. Exatamente. Perfeito. E aí? Perfeito. Pra fim de alimento, é todo mundo solidário? Pois é. Aí eu vou te dizer, a gente não sabe. Ah. Porque não tem regulamentação. Tá vendo? Vocês foram manguear. Não, mas isso é apaixonante. Foram manguear. É uma discussão apaixonante. Eu posso dar outra futucadazinha de leve? Agora que a gente já acordou, você tá vendo que Rafael nem tá tomando café hoje. O próprio tema da sonelei elétrico. Rapaz. Não, ele tá me olhando com aquela assim, puta da vida. Porra, não é possível. Não, mas ele é rapaz direitinho. Bagunça da Olha só. Ele é linear. O STJ chega essa semana e diz assim, o filho pode fazer o requerimento para retirar o sobrenome paterno se caracterizar o abandono afetivo. Sim. Então, meu pai nunca me deu atenção em zorra nenhuma. A vida inteira, ele não me deu atenção. Eu fiquei em abandono material e afetivo. Eu vou tirar o sobrenome dele. Massa. O STJ diz, pode. Mas ele continua me devendo pensão de alimentos, se for o caso? Porque ele continua sendo meu pai. Eu só tirei o sobrenome. Foi só extinção. Eu acho que foi extinção do vínculo nesse caso. Pois é. Não sei, mas eu tenho. Assim, porque é diferente. Existe. Você exatamente. só retirar o Pode sobrenome. se declarar a extinção do vínculo? É a desconstituição da parentalidade em razão da ausência de afeto. afetividade. E aí, Se o afeto extingue o pode vínculo gerar, para todos os extingue o efeitos. vínculo para todos os efeitos. Só que veja, é sempre do filho pro pai. Eu não tenho essa reciprocidade. Sim.
O filho pode desconstituir a parentalidade em caso de abandono socioafetivo. E aí, puxando, porque a gente está discutindo em alimentos, olha a Mas confusão. eu vou te dizer que vai ser um pulo. Porque, assim, como um filho é abandonado socioafetivamente abriu, assim, né, um entendimento jurisprudencial. Se você raciocinar o idoso, e a gente tem uma situação social muito grave de abandono Perfeito. de idoso, não há nenhum problema para você ver O inverso. o inverso. Até porque a reciprocidade é um valor dentro da questão alimentar, né? Não, é isso. A mesma coisa o cara que se relaciona com outro que já tem um filho, o filho é uma pessoa extremamente bem-sucedida, tem condição e tal, fala, pô, é meu enteado querido, eu tenho como um filho, ó, quero uma pensão. Só que aí você se lembra, por exemplo, você que tem 3 papais, lembre que esses 3 papais vão envelhecer, então possa ser que você só assuma também uma responsabilidade Isso. com essa pessoa. E você Eu- pode, inclusive, responder por conduta. É porque Criminal, por isso que né? a gente tem que Responsabilidade parar de penal. fazer programa de família e sucessões Não, aqui, eu vou né? abrir um curso Porque de se a direito de gente família. sai daqui Rafael com mais Madeira, dúvida, ser Porra, matriculado. Vai. você sai daqui com mais... Aí sai com Eu mais ia dúvida. dar essa solução. Eu ia dizer isso. Vocês já têm um manual Já tenho. sobre ações de alimentos? Já tenho. Porque olha o mundo. É. E olha que ele está falando de ação de alimentos, e aí fazendo um recorte, ação de alimentos do direito de família. É. Então ele não está nem pensando na ação de alimentos, Sim. da responsabilidade civil, não está Sim, pensando sim, naquela sim, ação sim, de sim. alimentos, da Tirando doação. da Lei Maria da Penha. Nada. Sim, Eu não tô tirando nem alimentos idoso. da Lei Maria da Penha. Eu nem tô lá. Eu só Graças tô a aqui. Deus, Ainda não, tô é aqui. que tá lascado mesmo aqui. Eu só tô aqui. Eu coloquei algumas coisinhas aqui que às vezes a gente esquece também. Eu coloquei A idade, né? Minha Você vê como é que a gente vê, né? Eu não sei como é isso. Eu não vou fazer, eu não vou dizer. Vem cá, Botox também mexe com... Olha, Minha Com a com memória, memória. cognitiva, né? minha memória pós-Covid, mano, é péssima. Eu tô ficando velho e no pós-Covid, então, tudo junto. Tudo, né? Lascado. Rapaz, Minha memória tá A gente bota a culpa na Covid agora. É, tudo. A No meu minha- caso é porque eu tô ficando A velho minha também. foi Covid, a velhice, tudo isso, né? Eu digo que é muito minha filha na adolescência, bicho. Que aí os cabelos brancos começam a aparecer. Mas Rafael também tem filho Eu adolescente. tenho uma de 17, né? Então aí acho que você me entende. É porque eu já perdi muito cabelo. O branco você não vê, só vê mais na barba, porque os cabelos já caíram. Agora, velho, eu queria pegar um aspecto do que você falou, que pra mim e é uma questão processual caríssima ao direito processual civil como um todo. Porque a gente está cansado de ver situações desse tipo. Você deu 2 exemplos aqui. Defira a gratuidade da justiça. Defira os alimentos provisórios, entanto. Eu já falei isso para você uma vez. Eu falei uma vez do embargo de declaração do promotor, não foi? Do quê? Lá no Rio. Ah, foi. De 3 linhas. É, Mas foi. Você falou lá. aí teve um despacho. Tem um juiz lá. Porque realmente esse juiz ele é um cara extremamente sujeito, né? recente. Quem é do Rio de Janeiro milita em determinada área vai saber quem é. Não vou nem dizer área para não complicar. A gente nem sabe. Vamos lá. Aí, meu irmão, o cara me sai com uma decisão, juro por Deus. Escuta assim. Folhas tais. Pedido de não sei quem. Pouco entendidas as alegações trazidas aos autos, porém defiro. Assim, velho. Ninguém recorre. Não. Fica lá, velho. Mas os embargos eram alguma coisa. Nos embargos do promotor foi diferente. O cara Foi. chegou e os embargos ele fez justamente... Sucinto. Eram 3 linhas. Embargo de declaração, ele fez em forma tricota, inclusive, no Nossa. Ministério Público, não era nem uma petição. Ele só colocou lá, excelência, no despacho de folhas tais, você disse tal coisa, entretanto, ao final da decisão, disse tal coisa. Qual é a correta? Tal ou tal? Rio de Janeiro, tal dia, papapá. O embargo de declaração na essência, né, do embargo. Só a pergunta O princípio da formalidade zero. inexistente. Eu dei esse exemplo desse juiz porque você falou aí da questão da fundamentação. E a fundamentação, em situações que você tem essa quantidade de signo aberto, essa subjetividade tão indesejada, a fundamentação é tudo. Tudo. Porque o cara vai ter que dizer como é que ele chegou naquilo ali. Como é que ele chegou na quantidade de meses do alimento do cônjuge, que tem um data limite. Como é que ele chegou no valor do alimento. Como é que ele fez o balanceamento da necessidade com a capacidade. Tudo isso vem na decisão. Mas deixa eu falar uma coisa, rapidinho. Essa decisão fundamentada ou as petições com razões lógicas, juridicamente falando, não significa dizer petições intermináveis 89 páginas. e decisões intermináveis. Não. Mas é porque, veja, há uma necessidade... Porque, para mim, quando você tem situações que são
objetivas, claramente objetivas, a fundamentação ela é ainda mais simples. Concisa. Porque você Sim. simplesmente fala, o pedido do autor está de acordo, entendo que o fato tal está configurado de acordo com a norma tal, o resultado a fundamentação é o silogismo clássico, né? Isso. Ó, o fato aqui, o direito aqui, esse aqui. Num lugar desse que o direito está aqui e o direito é desse tamanho, assim. Aí você tem que dizer onde é que ele se encaixa e por que ele se encaixa, entendeu? Agora, Isso. eu tenho visto, e aí a gente precisa até dar esse mérito no judiciário. Eu tenho visto cada vez mais os magistrados e magistradas preocupados com essa fundamentação, assim. Nas varas de família, Nas varas de família. Assim, não, estou falando assim, na fixação. Pelo menos, assim, ultimamente, eu tenho... Então, É porque onde vai ser o lugar principal para você bater, né? Pronto, isso. Tem uma coisa interessante, que é o seguinte. A gente normalmente sai a decisão, a primeira coisa que a gente faz é ir no dispositivo. Né? Sim, claro. O que só interessa pra gente é o dispositivo. Concedo, nego, pronto. Eu vou ao relatório. Porque eu quero saber se faltou algum elemento do processo que não foi consignado no relatório. Porque se não foi consignado no relatório, ele não pode chegar no dispositivo. Então, cabe embargo de declaração, para mim, do relatório, porque ele foi omisso em determinado ponto, que poderia influenciar no julgamento. Primeiro ponto, quando você falou de embargo de declaração. Sim. Beleza? Imagine como eu sou bem quisto nas varas de família. Eu imagino. Mas é o seu trabalho, né? É o meu trabalho. Não tem É o jeito. meu trabalho. Entendeu? Então, assim, aí quando a gente vai para o mérito em si, ele vai ter que fundamentar. Tem um artigo que eu adoro, não gosto de falar em artigo não, juridiquês não, mas tem um 489, parágrafo 1º, que é de conhecimento obrigatório de quem está na advocacia. Porque a decisão, via de regra, ela não tem fundamentação. Então, a gente vai ali, ponto a ponto. Estou decidindo com base na aplicação da súmula 309 do STJ. Espera aí. Aonde é que o caso concreto se coaduna com 309? As pessoas confundem, nossos colegas, inclusive, Sim. uma grande maioria, Sim. confundem a fundamentação tanto com o dispositivo quanto com o relatório. Sim, com O certeza. cara acha que a fundamentação é o relatório e outros acham que a fundamentação é o dispositivo no puro silogismo. Não, é outra coisa. Sim, perfeito. Mas o ponto que eu queria que você falasse pra gente é justamente o quão fácil ou difícil é você apresentar um recurso de uma sentença de alimentos que trata de signos tão abertos. Porque o cara vai chegar lá e vamos supor que o cara fez uma fundamentação sensacional. Não vamos tratar aqui da hipótese de sem fundamento. Porque essa é mais fácil. É nula. A decisão de fundamentação é nula. Acabou com essa, né? Ponto. Vamos supor que o cara fez fundamentação. Tá lá, bacana, joia e tal. Só que a fundamentação é em cima de algo que é muito abstrato. Se é muito abstrato, você também no seu recurso tem como ser muito abstrato. Isso. Para você é mais fácil recorrer a uma decisão que tem essa amplitude de possibilidade ou mais difícil? Para mim é mais fácil por uma única razão. A composição do tribunal, os magistrados, os desembargadores, eles estão, sei lá, 55, 60, 65, 70, 75. Vou pegar meu pai como exemplo, que foi advogado, está com 81, mas assim, ele tem uma cabeça muito mais legalista. Então, o desembargador ele tem uma visão muito mais de concretude do que de abstração. Então, quando você faz a interposição do recurso e mostra um lastro de concretude no seu argumento, é muito mais fácil ele acolher. Então, quando a fundamentação vem muito aberta e você traz uma concretude na sua fundamentação, no seu pedido recursável ele acolhe muito mais fácil. Então, para mim é melhor trabalhar dessa forma. Quando a decisão vem muito certinha, é difícil eu abrir. Agora, eu tô pensando na fundamentação da decisão da apelação. Para diminuir um alimento, por exemplo. Mas sabe qual é o problema aí na prática? É porque não vem. É chute, né? É chute. É chute. Aí, assim, pode acontecer tudo, inclusive nada. Sabe o que eu acho que vai chegar um ponto que a gente vai precisar aceitar? Que muitas coisas do direito, nessas subjetividades, são chutes. E é isso. Tudo. E você tem que aceitar. Ah, mas é uma merda. Engula, meu irmão. Porque, veja, a gente já tá com a quantidade de demanda que o judiciário tem hoje. Não dá para parar. Não dá. Para se analisar determinadas questões minuciosamente como mereceriam. Não dá. Tem como. Uma sociedade massificada merece um judiciário massificado. Porque a coisa vai acontecer dessa maneira. Então vai chegar num ponto que as demandas vão ficar super simples. Porque o nego vai simplesmente... Eu vou fazer uma sustentação oral no processo de alimentos. Tem uns 2 meses. E aí, eu peguei os últimos 2 anos de decisão do relator. E ele dizia assim, a média 20%, 30%. Ele, pautado na teoria e alegação da aparência, que nem
provada, estava nos autos. Ele fixou em 90% do salário. Porra, essa pessoa vai ver com 10% do Aí dinheiro. eu digo isso. Eu falei assim, ó, minha que é sustentação oral é para dizer assim, olha, tais decisões, tais decisão. Aqui tá, o senhor está me dizendo que o patamar é entre 20 e 30. Por que o meu caso é 90? É, surreal. 90% é fora do razoável. Não pode? É uma lógica contra o razoável. Cara, Aí, isso é ele, ó, recurso. Rafael, É porque pode tudo, na verdade, né? Tá argumentando direitinho, foi tão assim... fundamentando direitinho, pode tudo. Porque era um processo que estava correndo sigilo. E aí, ele começou a gaguejar. Ele disse, não, doutora, veja bem. Foi um erro de digitação. Foi o estagiário. Foi um erro de digitação, porra. Na verdade, eu achei LGBT. É, que naquele caso era um caso peculiar. Que valia 90%. Aí eu vou embora e vou dizer assim, vou dizer o quê? Não tem. Mas eu acho que essa é a grande paixão. É porque tudo pode acontecer, inclusive nada. Às vezes você tem um laço documental, às vezes você comprova e de repente você tem uma decisão esdrúxula. E aí você não consegue subir. Porque o STJ não vai reexaminar matéria fática, por vezes. E aí você não sobe. E aí você morre no tribunal. É isso, cara. Isso é um problema generalizado. Isso. O filtro, as cláusulas de barreira, complexo. Mas veja, é como eu tô falando, a gente vai ter que começar, tem coisa que a gente tem que começar a aceitar. Não dá, infelizmente, para tudo chegar no STJ mesmo. Não tem como. Ah, mas isso aqui é super relevante, concordo, mas não dá. Irmão. Vai não. Então os caras têm que realmente botar, eles não têm mais como existir sem botar barreira para os recursos subirem. Sim, O STF é a mesma coisa, eles não tem como existir do jeito que a coisa tá. Por outro lado, ninguém quer abrir mão de competência, porque todo mundo quer manter os poderes que tem. Ninguém quer ter uma vida um pouco mais tranquila nesse sentido, mas quer simplesmente parar de julgar. Você acaba tendo que trabalhar, e aí agora vem uma curiosidade fortíssima minha, que é a questão da audiência. Porque, tendo em vista que você tem que fazer o seu melhor na primeira e segunda instância, porque serão raros os casos que você vai acessar os tribunais superiores, a instrução probatória, a prova do processo, ela é o suprassumo da situação. A gente tem conversado aqui até agora sobre questões de prova dos alimentos e muito do que eu vi aqui é documental. Você chegou no ponto. É o cara chegar assim e falar, ó, tá aqui minha planilha. Aí o outro chega e fala, tá aqui meu contra-cheque. Aí o cara junta os dois e tira uma fórmula. E pede 10 testemunhas. Pronto. Pergunta, a audiência de instrução é pra quê, velho? Desnecessário. Só que o que é que acontece? Aí tem duas coisas É interessantes. desnecessário mesmo? Sério mesmo? Salvo, por exemplo, teoria da aparência. Gostei. Sim, é pra Aí provar, você né? precisa, Sim, exato. sim. Mas via de regra, Verdade. eu costumo brincar que é matéria de direito. Ou melhor, né? Para ser técnico, é matéria fática comprovada por documento. Fora isso, não há necessidade de dilação probatória. Não precisa de audiência. E aí o cliente, ele fala assim, mas doutor, não vai marcar minha audiência? Aí você, não. Como não vai ter audiência? Aí você fala, porque tudo que eu tinha que provar está com documento. É seu contra-cheque de um lado, é a prova de necessidade do outro. Não tem necessidade. Perícia. E eu digo aos meninos, gente, audiência só serve para uma coisa, coleta de prova oral, depoimento pessoal, oitivo de testemunha, esclarecimento de perito. Não sendo isso, não tem audiência. Então, em ação de alimentos, não cabe, E se você para pensar, como regra. a audiência de instrução é um dos grandes Gargalos. entraves e gargalos da celeridade do judiciário. Exatamente. Perfeito. Né? Porque se Exato. você tivesse... gente, é porque a gente tem que Na mastigar vara de bem. família, A gente tem que então, mastigar bem as coisas para as pessoas. Ninguém audiências está dizendo que aqui que é duram contra a audiência de instrução. 5 anos Não ou é 5 isso. horas, 5 anos Mas quase. o que a gente está falando é, se não existisse audiência de instrução, porque todas as provas seriam pré-constituídas, trazidas documentalmente, o julgamento da lei fosse direto, logo após a contestação, sensacional, ia andar tudo muito, muito mais rápido, porque você tem a limitação clara, no mínimo, no barato, de pauta. Ponto. Só de ter o dia que tem 24 Sim. horas, você já começa a limitar a velocidade do processo ali. Ó, o cara não pode fazer mais do que X audiências por dia. Então não adianta que essa audiência vai ser marcada. O processo agora, mas vai ser marcado para outubro. É isso aí, acho bom, viu? Que outubro tá top. Outubro é ótimo. E aí eu vi, era uma coisa que eu via no meu estágio lá, no meu sofrimento de um ano lá na Vara Família, Traumatizado, que me rapaz. intrigava muito. Não é porque, veja, quando eu entrei no TJ, o primeiro lugar que eu fui lotado foi a biblioteca. Você já foi na biblioteca do Fórum? Lá em cima? Já fui. No último andar? Já. Ali tem um serviço de pesquisa jurídica para os advogados. Só que Eu já praticamente pesquisei ninguém ali. usa. Rapidinho. Você esqueceu que eu formei
Ah, não, sim. 97. Na sua época era Barça, né? É. Você é da época da Barça, Entrei eu na não. faculdade em Eu sou também. 93. Então, se você raciocinar, na minha época, eu não tinha internet Sim. para pesquisa jurisprudencial. Lá, a gente e era- a gente usava muito as salas do fórum. Eu comecei lá no A biblioteca, no né? estágio lá, era justamente para fazer pesquisa para os advogados. E o inverso do que você falou, justamente porque estava começando a ter a questão da informática, era para ajudar os advogados mais velhos a fazerem pesquisas de internet. Era isso. Era sua função? Era. E a pesquisa estagiário do jurídica. TJ? Era o estagiário de direito. Tinham É um dois letramento por turno. digital. 2 por turno. Era para ajudar. Você tinha que ter o conhecimento jurídico, você tinha que saber manobrar aquilo dali. Claro. E, eventualmente, não precisava nem do computador. Você ia falar, não, velho, tem isso aqui no livro, aqui. Aí você pegava o livro e mostrava lá e tal. E a biblioteca de lá é sensacional. É. Eu tive acesso a documentos históricos que tem... É porque tem um subsolo ali na biblioteca. Não tem, fica parecendo estranho, porque é no quinto andar, né? Mas é porque tem um Ah, andar no que a Eu gente não conheço subsolo também, não. nunca fui. também não que é como conheço, se não. fosse entre um andar e outro. Sim. É porque você entra na biblioteca, ela é grandona aqui, tem uma salinha aqui do lado. Tá. Aquela salinha ali é onde fica o diretor da biblioteca, não é para todo mundo entrar. Ali tem uma escadinha que vai descer, antiga, dessas bem velhas, corrimão de madeira, metal, de de metal, metal. pintado como se fosse de ouro. Não sei o que. Você desce aí tem lá um documento antigo, pô, diário de milhões. Né? Foi um negócio da porra. Logo depois me tiraram e botaram na vara de família. Opa aí, o cara tava na Você tranquilidade da biblioteca e é jogado numa vara de família mesmo. Ó, aí, uma coisa que me intrigava muito era na época, você tinha a obrigatoriedade de uma conciliação prévia, antes, inclusive, de que se abrisse prazo para contestação. No TJ inteiro era assim. Ali, inclusive, naquela mesa de audiência, era comum que se fixassem os alimentos provisórios de imediato, se não houvesse acordo. E eu ficava com aquela sensação assim. Aí eu olhava o processo e estava lá, audiência marcada por dia tal. Eu falava, velho, o cara vai ficar pagando esse provisório sem poder provar nada, discutir nada esse tempo todo? Porque a audiência era marcada tipo, 6 meses depois. Tem remédio para isso? Vou puxar um pouquinho mais, vou trazer um pouquinho mais do que você falou com relação à audiência ou não. Na fase de saneamento, né, chegou a inicial, chegou a contestação, réplica, etc. O juiz diz assim, ó, intime-se as partes para identificação das provas que querem produzir, justificando. Em ação de alimentos, você vai dizer assim, a prova exclusivamente documental julga o mérito de maneira antecipada. Se você disser, preciso de prova oral, depoimento pessoal, testemunha, justifique. Por quê? E não tem como justificar, via de regra. Só que se você requer, a prova é documental, julgue antecipadamente, passa por cima da audiência. O advogado pode requerer isso daí. Entendeu? Então, é possível você passar por cima. Quando você fala das audiências que eram, muito se discutia se a pensão era devida da data de fixação ou da data da citação. E aí se entende que é da data da citação. Entendeu? Porque eu não tenho como você arcar com alimentos que foram fixados lá atrás se eu nem mesmo tinha conhecimento do processo. Imagine que os alimentos podem ser fixados provisoriamente hoje e daqui a 6 meses, sem citação, eu peço desistência. O processo nem mesmo existe e o cara continua sendo devedor. Então não fazia sentido. Então o início da pensão de alimentos vai da fase citatória, do ato citatório. E aqui tem uma coisa interessante também quando a gente fala de retroação. Tem uma característica da pensão que é irrepetibilidade. Se eu paguei pensão de alimentos, por qualquer razão, eu não posso tê-la de volta. Exemplo, eu ajuizo uma ação de alimentos para Já imagino, tô imaginando. diminuir ou para majorar. Para diminuir, estou pagando 10 mil, tá certo? Eu quero reduzir para 3. Processo anda, eu reduzir para 3. Aí você fala, porra, esse período todo eu estava pagando 7 mil ou mais. Eu posso voltar e recuperar esse dinheiro? Não. Os alimentos são irrepetíveis. Massa. Contrário agora. Eu tenho 3 de provisória. O cara vem pagando 3. Na decisão definitiva vai para 10. Eu tenho uma diferença de 7. Dali para frente é 10. Concorda? Sim. Mas eu posso buscar os 7 retroativos até a data da citação. E muita gente não vai buscar. Aí tem uma... E muita gente não vai buscar essa grana. Pense que eu tenho 24 meses do provisório até o definitivo. 27, 24 vezes 7 pau, dá para... E na inadimplência, Edgar, a gente Eu consegue... adoro. Como é que a gente remedia? O cara ficou sem pagar. Quanto tempo é que você pode buscar algum tipo de medida? Qual é a medida? Como é que é isso aí? Execução de alimentos é um tema sensacional. Primeira coisa, falou de execução de alimentos, a gente pensa em que? Prisão. Prisão. Pronto, beleza. Vai pro xadrez. Prisão, né? Pronto.
Vou começar logo falando de algo que é um remédio processual que tira o cara da prisão fácil. A lei diz assim, o executado deve ficar preso. Se não pagar, vai ser preso e vai ficar separado dos presos comuns. No nosso sistema carcerário, tem como isso acontecer? Não. Não. Então, existe ilegalidade do ato prisional, o HC para tirar. Está devendo pensão, mas não vai ficar preso. Concorda? Neymar está solto por conta de um HC e ilegalidade da prisão. Foi. Não estou discutindo quanto deve se deve. Sim. Tá? O rito da execução de alimentos, quem define é o credor. E muita gente pensa que é só prisão civil, não é. Eu tenho um rito que é muito mais fácil de atingir o objetivo, que é a expropriação. Né? Atingir o patrimônio do credor. Então, o Neymar, por exemplo, eu posso requerer a prisão dele, e aí, né, ele vai ser citado para em 3 dias. Ou ele paga, ou ele comprova, ou ele justifica. Lembrando que a justificativa tem que ser sempre calcada numa impossibilidade absoluta. Ah, não paguei porque eu esqueci. Não paguei, por exemplo, eu sou autônomo, levei 6 meses em coma. Então, dois tipos de justificativas. A justificativa absoluta isenta o cumprimento de pena, de prisão. Só que, às vezes, pela expropriação, eu consigo atingir o patrimônio do devedor e satisfaz o crédito alimentar. Mas o que é que gera mais repercussão? Qual é a dor de cabeça que você causa a mais na parte contrária? A prisão. Então, quando o cliente chega, eu digo, você quer o quê? Você quer dar trabalho ou você quer o dinheiro? Porque se você quiser dar trabalho, não tem problema. Os dois não podem, né? Pode. Pode por quê? Porque melhor do que dar trabalho ou dinheiro é dar trabalho e dinheiro. Pronto. Porque o STJ disse assim, ó, eu só posso cobrar pelo rito da prisão civil até os últimos 3 meses em atraso. Aí vai prisão civil. Os outros, para trás, Você vai pro outro expropriação. Respeitado o prazo prescricional de 2 anos. E esse prazo prescricional, ele não corre contra absolutamente incapaz. Prescrição suspensa. Rafa. Você vai ser apaixonado por direito de família. Então o cara pode ajuizar uma execução de alimentos para cobrar 6 anos de alimentos. 6. 10 anos de alimentos. Pois é. Porra, impagável um negócio desse. O cara não paga nunca. Pois é. Não paga nunca. Aí a execução de alimentos, o que é que pode acontecer? Tem o Instituto de Direito Processual que diz assim, moratória legal, né? Eu posso requerer, sendo executado, é um direito potestativo meu, eu não interfiro na sua situação jurídica, você não pode dizer nada. Eu vou requerer o parcelamento do débito. Devo, não nego. Faço o aporte de 30% do valor devido e parcelo o resto em até 6 vezes. Nesse meio tempo, o processo fica suspenso. Moratória legal, direito potestativo do executado. Eu pego a moratória legal. Isso a gente tem. Isso está no livro de execuções geral. Geral. Aí eu pego isso. Não tem previsão nas ações de alimentos. Sim. Eu pego isso e jogo na ação de alimentos, na execução. Levanto o dedo e digo, estou devendo, vou pagar 30, parcela em até 6, suspende o processo até eu pagar. Pergunta, isso pode? Pode. Mas veja, isso não é texto legal. Isso é construção de tese. Sim. E não vai vir no mandado de citação do cara, né? Pois é. Não vai vir. Não vai. Porque lá está dizendo, pague, comprove ou justifique. Aí você traz moratória legal. Aí tem outro gargalo. Porque no livro geral, na parte geral de execução, esse parcelamento só cabe se o título for extrajudicial. Exemplo, um divórcio celebrado, lavrado por escritura pública. E tem uma vedação expressa desse parcelamento em sede de cumprimento de sentença. A maioria das execuções de alimentos são feitas em cumprimento de sentença. Aí eu pergunto, a moratória cabe ou não cabe? Se eu pegar o princípio do melhor interesse da criança, eu digo cabe. Sabe por quê? É melhor a criança ter a garantia dos 30% e o parcelamento em 6%, do que de repente demorar 20 anos executando e não achar nada no nome do cara. Empreender e não conseguir o dinheiro. Concordo. Percebe? Então a gente vai flexibilizar, vai mitigar um dispositivo legal. Aí eu volto. Eu estou pegando alimentos, estou pegando execução de alimentos, estou indo para a parte geral de execução e trazendo para cá. Tem que criar manobra de todo tipo para a gente dar solução. E só processual, tá Só vendo? processual. É isso. Que ele nem está discutindo nenhum direito material. Por que tem que ir? Acho que o que a gente chegou mais perto aqui foi a questão do binômio, mas ainda assim também por um aspecto mais. Que é tri agora. É tri. Possibilidade, necessidade, o que você quer saber. A proporcionalidade. Proporcionalidade. Não, porque né? Tem que ter de alguma maneira. Agora, você falou na execução, novas custas processuais? O cumprimento de sentença, não. O cumprimento de sentença, não. E aí tem uma outra questão. Tem como você executar sem ser no cumprimento de sentença? Tem se for título extra. Por exemplo, divórcio entre ex-cônjuges lavrado por escritura pública ou entre ex-companheiros. Porque escritura pública você não lavra, você não consigna nada referente a menor. Por conta da obrigatoriedade da participação do MP.
Tem agora, inclusive, essa semana também o STJ cravou isso. Você pode fazer divórcio por escritura pública, Se já mesmo tiver- que tenha filho menor, Desde se que- os direitos dos filhos estiverem devidamente resguardados pelo judiciário. O que não faz sentido. Eu vou para o judiciário discutir guarda, visita e pensão, E vou e pro extrajudicial vou fazer divórcio. Era melhor fazer tudo. Pode fazer tudo junto, pô. Faz sentido. Mas o STJ, achando que isso é uma grande pérola, lançou. Às vezes, não, às vezes também o cara a parte do divórcio é uma coisa muito importante para aquela pessoa, né? Também. Mas veja, o divórcio pode ser O livramento. Divórcio liminar. Divórcio liminar. Mas às vezes, o que é que você quer? Assim, também é uma tática, né? Você pode pensar num divórcio e uma partilha extremamente complicada. O divórcio pode ser concedido sem prévia partilha de É bens. isso, você se livra do vínculo, mas eu já escutei de um juiz. Pergunta assim, vem cá, na mesa de audiência. Você tá achando que vai me deixar sozinho com o pepino da partilha aqui e vão viver a vida de boa? Não! Vamos ficar juntos resolver aqui. até resolver tudo. Já escutei isso também. Eu já escutei várias vezes. Tá Algumas. achando que vai me deixar o pepino aqui a parte ruim sozinha? Não, vamos juntos até o final. Não estão livres, não. Mas, não, né? Eu esqueci até o que eu ia falar, que ele falou isso, eu fiquei, mas, por exemplo, se você raciocinar essa tática de você, ou estratégia mesmo processual, de você desmembrar as discussões, às vezes servem como pano de fundo para outra discussão. Deixa eu pegar outro aspecto aqui, que você falou Ou do dar dor de procedimento cabeça para a Sim, parte. Olha só. sim. Vamos pensar como advogado, tá? Eu ajuizo uma única ação pelo procedimento comum, discutindo divórcio, partilha, guarda, visita e alimentos. Um só. Tá? Agora Já fiquei com dor de cabeça. o cliente aqui. me procura. Aí eu vou dizer, vai ser uma ação de divórcio e partilha, uma ação de guarda e visita e uma ação de alimentos para cada filho. Eu tenho 5. Então eu cobro, como dizia meu avô, 5 dinheiros e eu vou dar 5 trabalhos ao advogado da parte contrária. Sim. Isso é estratégia. Aham. O mercado advocatício agradece. Não Porque o é verdade? porque o réu também vai Vai cobrar ter que por cobrar 5 por um ações. outro. E aí Tá você todo mundo gera mais feliz. Você gera uma dificuldade psicológica e gera uma dificuldade financeira na parte contrária. Porque o advogado não vai cobrar por um processo. Ele vai cobrar por 5. E você desvincula, por exemplo, se você tem uma questão de partilha em que você sabe que tem um patrimônio vultuoso a ser partilhado e você não quer trazer aquelas informações, por exemplo, para a questão de alimentos, Claro. porque existem patrimônios não declarados, sei lá, para que você vai discutir nos mesmos autos? Assim, É uma estratégia. Quanto mais no seu quadrado cada coisa, eventualmente é melhor, né? Até a instrução probatória ela é mais limpa. É. Ela é mais E, limpa. e nem venham com aquele se discurso. mistura, não fica é, aquela bagunça. Senão se mistura. É mais limpa. É mais limpa. Quando você pega um processo desses, assim, cada vez é menos a possibilidade que a pessoa quer discutir tudo no mesmo processo. Nossa. Velho. Agora, deixa eu perguntar pra você um negócio Salada de fruta. de prática. Quando você distribui os outros são por dependência? Todos. Todos? Todos. Todos. Menos mal, porque já pensou? Todos. Porque Cada tem um é um conexão, juiz. né? Tem conexão. Isso. Essas partes são às vezes, Tem não. conexão. Imagina um rendezvous também, né? Não, Em isso juízos não. diferentes ia ser um mangue, né? Mais do que já é um mangue o processo civil de alimentos, viu, gente? O juiz adora, De família, né? viu? O juiz adora. O juiz adora. Ah, sim. O juiz me adora. Fica feliz. Os juízes Te adora. embargadores me adoram. Me adoram. Me adoram. Tem um assessor que fala assim, porra, quando eu vejo petição que tem um logo lá, borba, eu falei, porra, bicho, esse cara vai me dar dor de Agora cabeça. vem cá. Mas eu acho. E aí, só um parênteses. Eu não sei se você tem essa sensação de quando você está num processo advogando e que você sente que o outro advogado também é uma pessoa preparada e que sabe discutir processo, sabe? É muito mais limpo o processo. No sentido Com do certeza. processo, não estou falando de andar rápido, não, mas assim, a outra parte entende. O problema é quando você pega um processo, como eu já tive mesa de audiência, era uma ação de execução de alimentos. E aí a juíza resolveu marcar a audiência de conciliação. O advogado fez assim, não, mas ele não deve. Rapidinho, execução. E isso, inclusive, eu vou fazer um gancho que também cabe para ação de alimentos quando a gente faz acordo. Quando a gente faz acordo, homologa judicialmente, estabelece pensão, com certeza o professor Fred falou isso. Negócio jurídico processual. Eu adoro. Porque você já estabelece cláusulas processuais de uma eventual revisão.
de uma eventual execução, de uma eventual exoneração. Por exemplo, instrução probatória, audiência, no máximo, 2 audiências. Desculpe, 2 testemunhas por parte. Foi. Se não violar norma cogente, você pode estabelecer como se fosse manifestação coletiva, como se fosse um acordo qualquer. Só que acordo sobre normas processuais. E a gente pode fazer isso, inclusive, lá em ações de divórcio. Agora, De Só que há divórcio, quem de alimentos. diga porque é direito indisponível. É isso. agora vamos lá. Há aí uma ignorância minha. Mas é mais ligado à prática, então não me importa ter essa ignorância, não. Normalmente, tô falando agora do dia de família mesmo, porque é onde as emoções estão mais à flor da pele. Você só consegue chegar a um acordo, você só consegue chegar a um negócio jurídico processual se você chegar a um acordo de mérito também, né? Sim. Dificilmente você consegue. Não, vamos fazer só o processual e vamos ver no que dá o mérito. Não Não. rola, né? Não. Você sabe por que a gente não chega em acordo nas ações de família como um todo? Por vaidade de colega. Ah, sim. Porque a gente entra numa quebra de braço. A gente não, mas tem colega que entra em quebra de braço. Às vezes a parte quer fazer acordo. O seu cliente quer fazer acordo. Mas a quebra de braço do ego e da vaidade É impede. muito grande. Meu Deus do céu. Isso é muito comum. Isso é um negócio que eu jamais teria. Muito, mas Eu é- posso ter várias vaidades, mas essa aí eu não teria nunca. Zero. Muito. Pra fazer um acordo? Muito. Ó, eu já vi. Eu tive uma Nem de vez litígio eu uma gosto disso. conciliação, Tá que doido. era assim... Foi uma coisa besta. E aí a parte de contagem chegou com uma pasta. E aí ela trouxe a proposta por escrito. Aí eu li. Claro que eu não... Né? Eu queria realmente fazer a conciliação. E a gente não chegou a um consenso, porque assim, era muito díspare a questão. Eu falei, não, tudo bem lá. Por favor, leve. Aí eu falei, o que você quer que eu leve? É a que eu acabei de ler? E por que eu tenho que levar? A colega pediu para consignar na ata A que eu proposta. recusei levar a proposta comigo. Ego, Rafael. Foram consigna aí. Pronto. deixa Vai, lá, vai. Porra. Que nada. Tem Você acha que eu muita levei? Agora é isso, velho. Eu admiro a galera, vocês. Ah, aí, você né? respira. Olha de Eu acho longe que você assim. respira. Acho massa. Fala, ó, Você a hora que você galera. respira. A galera tem que ter um nível. É quase um altruísmo, assim, advogar em família, velho. O cara tem que ter uma. Deixa eu te contar É uma coisa. missão Mas de eu vida, acho viu? que... E Edgar falou uma coisa que eu acho que tem essa peculiaridade. Ontem eu fui fazer uma audiência no fórum e quando eu fui parar, eu parei para fazer um lanche ali naquele prédio de estacionamento. E aí eu vi 2 advogadas conversando com o adolescente. Eu fiquei com vontade de sentar. Dizer assim, vamos mudar aqui. Porque ela dizia assim, mas você vive em situação de miserabilidade, né? O menino devia ter uns 14 anos. Eu falei assim, o bichinho, Meu Deus. o Rafael, ele estava de camisa de manga comprida. Sim. Muito provavelmente, a parte que representa ele, ou assiste, ele tem 14, eu acho que tinha 14, devia ter assim, vá arrumado para a audiência, você vai para o fórum, conversar com as doutoras. E eu fiquei só na curiosidade. Porque eu acho que família tem um pouco isso. Sim. A gente sabe que existem muitos recém-formados, e óbvio, a gente tem que começar por algum lugar. Sim. E que por essa questão de abraçar o que aparece na oportunidade da advocacia, vira um generalista. Então, assim, quem não é da área e você pegar para advogar em família, é difícil. É aquele meme, né? Se não tem especialista, não vá, não. E outra, Tem, velho. lembra que a gente comentou, Não tem meridade, na verdade, né? eu não sei com quem foi que a gente comentou sobre... foi com a professora Exilda, lá na rádio, que a gente falou, por exemplo, com as questões de violências domésticas, a gente tem cada vez mais assuntos muito correlatos, tanto do direito penal como do direito família. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma pessoa que é um criminalista, um penalista, e que sabe tudo sobre violência doméstica, mas não domina o direito de família. E assim como Pronto. o juiz Ou que vice-versa. se mete com as duas coisas não consegue pensar na outra jurisdição, Isso. o advogado é a mesma coisa, ele também não consegue pensar na E outra não dá para jurisdição. advogar se você pensar também na parte processual. Isso. O que eu tive o prazer, por um breve período, por conta da Covid, inclusive, de trabalhar com a professora Nestor Távora, no escritório. Maravilhoso. Que é criminalista 100%. É processualista e tal. E ele disse, Borba, por que você quer vir aqui pro escritório? Pô,
eu sou criminalista, cara. Você vai fazer seu processo civil, seu direito civil lá longe. Eu falei, é porque você depende de mim, professor. Ele falou, como assim? Eu digo, porque se der bomba na Maria da Penha, tiver alimentos lá, quem vai executar sou eu. E guarda também. Se tiver uma ação de responsabilidade, se tiver um crime qualquer, responsabilidade ex-delito, é comigo. Então, se você faz um acordo de não persecução penal que não for cumprido, você vai executar onde? Na vara-crime ou na civil? Quem tem legitimidade? É a parte ou é o Ministério Público? Quem vai lhe dar esse lastro? É o processo civil. Ele vai à borda. Segunda-feira se assume. Agora, antes... Porque um depende do outro. A gente tá caminhando pro final já, viu, gente? Eu só queria... É porque você falou esse negócio com a curiosidade da porra. Se a fixação de alimentos ocorre no bojo de um processo da Lei Maria da Penha, isso pode acontecer, né? Pode. Acontecendo isso, a execução é de título judicial ou é cumprimento? Pois é. Primeiro perguntar, qual é a competência? Porque a Lei Maria da Penha tem competência, já que fixou. E se eu sair da Lei Maria da Penha com o título JU, eu vou executar no cível como um título JU ou como um título extra? Porra, tem que ser judicial. Pois é. Tem que ser judicial. Pois é. Mano, É título JU, mas qual é a competência? A vara de violência doméstica tem competência? Não, mas eu acho que seria uma vara de família. Pronto, pois é. E como é que faz? Remessa dos autos? E se for pelo rito da expropriação? A lei diz que eu tenho 3 opções. Domicílio do exequente, onde tem bens do executado e onde é melhor, o local mais apropriado para cumprimento da obrigação. Eu faço o quê? Eu tiro da vara de violência doméstica e jogo para onde? Depende do rito que eu quero. Sim, é verdade. Então, perceba, é um mar de opções. É. E aonde você jogar, eu vou levantar o dedo e vou dizer incompetência absoluta aqui. Remeta. Sim. Aí vai cair incompetência absoluta, suscita conflito negativo ou positivo de competência, a gente está no processo Tem um também. cara que faz meme na internet, vai para um advogado, só que ele é mais senhor. Senhor assim, da gente assim, dos 40 e poucos. Que é, senhor? Rafael. Ainda bem que eu não cheguei nos E 40 ele e pouco. ele faz comédia, faz umas coisas de comédia. Depois, é porque eu não lembro o nome dele aqui agora, mas ele é bem engraçado. E é só ele atuando, né? E aí ele falou agora, não, onde quer que for, você está incompetência. Eu tenho um recente dele que era assim, chegava o cara e falava, porra, não. Essa situação aqui, é muito complexa, não é coisa de juizado de fazenda pública, não. Remeta a vara de fazenda pública. aí aparece, juiz da vara de fazenda pública. Oxi, não, a participação do Estado aqui não é decisiva, não. Isso aqui é coisa de vara civil. Remeto para a vara civil. Aí o cara da vara civil olha e fala, oxi, não, pô, isso aqui é muito simples, isso aqui é juizado. Remeto para o juizado especial civil. O cara recebe, não, pô, isso aqui... Olha, quer saber de uma? Suscito conflito negativo de competência. Aí o tribunal chega e fala assim, não, é do juizado de fazenda mesmo. Aí volta pro primeiro juiz que aparece o negócio e fala assim, mas 2 anos depois, essa liminar não tem necessidade não. Indefiro liminava. É bem por aí, né? Foi meu aluno, E o advogado é que tava, com certeza, lá futucando. Não, aí não é competente não, aí não é competente não. Eu quero só... E juiz já gosta de incompetência. Vamos, sem querer... É -1, né? Não é menos. Edgar, no final aqui, a gente sempre pede pro entrevistado, que é um traço nosso aqui, falar um pouco dessa questão de mercado. Até pegando um gancho que Ive falou agora, porque ela tá falando dessa questão da especialização e tal. Para o cara tá começando agora, que é advogado recém-formado, o que você sugere que ele faça para começar a atuar? E aí fale da maneira que você achar melhor em relação à captação de cliente, à forma de se especializar, de adquirir experiência. Se você estivesse se formando hoje, com a experiência que você já tem agora de 15 anos, o que você teria feito de diferente para começar? A primeira coisa que eu indico, e aí sem puxar a sardinha para cá, é saiba processo civil. Porque se você sabe processo civil, você vai caminhar no direito do trabalho, você vai caminhar na área tributária, você vai caminhar na área consumerista, você vai caminhar em tudo, que é o lastro. Não à toa a gente trabalha com TGP, Teoria Geral do Processo, que vai ramificar nas outras áreas. Primeira coisa, estude processo. Segunda coisa, especialização, cursos de prática, ainda que generalistas. Juizado, porque é o que chega logo. Trabalho, que é o que chega logo. Família, que é o que chega logo. Mas, com o passar do tempo, quando você começa a adquirir bagagem, você começa a identificar que tipo de aptidão você tem. Porque, por exemplo, um atendimento de direito de família demora 2 horas. A minha consulta demora 2 horas. Um atendimento da área de trabalho são 2 minutos e é muito diferença de objetividade também, exatamente. Né? Lá você tem que passar por uma psicólogo, questão psicológica. Né? Exatamente. Então, você vai identificar. Essa parte generalista inicial é ótimo. Mas a gente via lá atrás médico clínico. Você vai no clínico hoje? Não. Se você está com a dor na mão, você vai procurar um especialista com dor na mão. Mas se você tiver com a dor no dedo, você vai procurar um especialista que saiba da mão e do dedo.
Se for na unha, você vai buscar um especialista de dor na unha. É assim que você se notabiliza. É assim que eu sugiro para quem está chegando. Não amplia tanto o leque, trabalha com pelo menos 3 áreas que você tem mais identificação e você vai com o tempo afunilando. E seu network, porque se você perguntar assim, Borba faz o quê, família? Sim. Essa parte é importante, né? Você sempre Eu se identificar como advogado que faz determinada Exatamente. coisa. Ah, você é advogado, você faz o quê? Eu faço família. Exatamente. Então, assim, todo mundo sabe que eu caminho na parte processual, a minha parte de docência é toda processual, e eu trago o direito material de família já há bastante tempo. E eu faço muito também, aí outro viés de advocacia, que é o que eu mais gosto, sem sombra de dúvida, é a parte de parecer. Se o processo travou, você está com dificuldade, não sabe onde é que vai, manda o processo e eu faço parecer e digo assim, Rafael, o caminho pode ser esse, pode ser aquele, pode ser aquele. Essa é o que eu mais gosto de fazer. Por quê? Que é a discussão processual. Então, eu tenho muitos Sim, é clientes verdade. advogados. E não são advogados recém-formados, não. Não, Advogado claro. recém-formado acha que é Deus. É advogado tarimbado. verdade. Quando o advogado é tarimbado, que ele fala, porra, eu que tenho bagagem, já não estou conseguindo, preciso que alguém me dê a luz. Não é porque eu sou melhor ou pior, é porque é uma opinião de fora. Imparcial. Sim. E aí também é um feleche de advocacia, que é para quem está chegando agora, tem que esperar um pouquinho. Mas não vai fazer crime se você não tem a mínima afinidade. Eu fui na delegacia na minha vida 2 vezes. E não quero nem lembrar daquilo lá, daquele ambiente. Quando eu vejo o Caio aqui, eu falei, é louco. É que nem a vara de família pra mim. Eu não quero estar... A delegacia também. Não quero nenhum dos dois. Não vou estar nenhum dos dois. Galera, ó, a gente tá aqui com o Edgar Borba, estamos terminando o programa de hoje, mas ó, o que eu tenho pra você aqui. Guia prático e teoria geral dos recursos. Você percebeu que a conversa aqui ela é bem sem tecnicismo e com certeza é como é a mesma toada Agora a do gente livro está aqui, não é esperando isso? o guia prático das ações de alimento. Isso, que vai vir em breve. Isso, em breve. Vem curso e vem livro. Que vai constar, vai vir uma mídiazinha com esse programa aqui junto com o livro, porque ele falou, ele já entregou uma parte grande do negócio aqui. Velho, obrigado. Beleza. Eu achei massa. Gostei do tema, como eu disse, família, adoro discutir, apesar de querer de distância total. Você gosta da mas acho fofoca. massa. Eu gosto da fofoca. Eu gosto do bafafá. Você gosta do Eu gosto do da bafafá. baixaria. Agora da treta, da confusão, agora da advocacia não é comigo, não. Parabéns, nego, foi muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Uma pena que corre em segredo de justiça, senão a gente abre um bocado de coisa aqui. Eita, é verdade. Metade da sociedade baiana Brincadeira. caindo no chão. Eita, agora um monte de gente ficou com medo. Esperto, né? Ivelira, obrigado por estar aqui comigo hoje. Até a próxima. No próximo você vem? Sempre. Galera, o episódio hoje terminou. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Se você ainda não apertou o sino, aperte. E se você gostou, aperte o like aí, que pra gente é bacana. Semana que vem tem mais podcast Aula Extra. Valeu, tchau. Valeu.